atenção às obras de Deus nas suas vidas. Muito bem. Então, nós temos a primeira festa que é instituída em Israel. Primeira, me parece que a Páscoa foi instituída no Egito, né? Foi instituída no Egito essa festa. Ela tinha por objetivo único, exclusivo, que o povo lembrasse que eles foram escravos no Egito e que Deus o libertou com a mão forte, com sinais. Deus libertou eles da escravidão do Egito e levou eles a uma terra, ajudou eles no deserto e levou eles para uma terra que manava leite e mel. Aqueles que permaneceram fiéis receberam essa herança. É claro que a maioria morreram no deserto pelas suas infidelidades. Praticamente todos aqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, todos morreram naqueles 40 anos de peregrinação. Mas os filhos deles, que não tinha nada a ver com o pecado dos seus pais, eles vão entrar na terra prometida por Deus para eles. Então, a Páscoa, essa celebração, ela era feita no primeiro mês do ano, né, no mês de Abib, que é o mês no calendário judaico, é o mês que cai entre março e abril, né, no calendário judaico, então celebra-se essa festa. Quando eles celebravam, ou celebram até hoje, os mais velhos têm por obrigação de contar para os mais novos a história do Êxodo. Deus, tudo ali era um simbolismo. Havia naquela festa ali, por exemplo, alfaces amargas, que era para eles lembrar a amargura que sofreram no Egito. Havia também 2 copos de água salgada, água com um pouco de sal, que era para lembrar as lágrimas que eles choraram durante a escravidão. E havia também ali eu não me lembro agora, mas havia outros elementos que lembravam aquele sofrimento. Mas o elemento principal dessa festa era o cordeiro, que lembrava aquele cordeiro que foi morto no Egito, e o sangue dele nas ombreiras da porta livrou os filhos primogênitos dos hebreus de serem mortos. Então, naquela ocasião, morreram todos os primogênitos do Egito, entre os homens e os animais também. Todos que nasceu primeiro numa casa morreram naquela noite, enquanto que entre os hebreus não morreu ninguém, nada aconteceu, porque havia aquela marca na porta. Então, o cordeiro era esse simbolismo, ele era o simbolismo principal da Páscoa, era o cordeiro. Havia também os pães asmos, né? Que eram os pães que foi feito sem fermento, para lembrar a pressa em sair do Egito. Não tiveram tempo da massa fermentar para fazer o pão, tiveram que levar a massa sem levedar, e por isso o pão asmo entrou simbolizando a pureza dessa festa e dos seus participantes também. Alguns dizem que Cristo simboliza aquele pão asmo. Não. Aquele pão asmo simbolizava a pureza do povo em participar da ceia. Cristo simboliza, sim, o Cordeiro Pascual. Paulo diz lá em Corinto que Cristo era o nosso Cordeiro Pascual, certo? Então, essa era a primeira festa que foi instituída, e, como eu já disse, para nós hoje, é só em termos de conhecimento, porque nós não celebramos mais a Páscoa, nós temos a celebração da ceia. Por que Deus instituiu a Páscoa? E alguns querem dizer que a Santa Ceia se assemelha à Páscoa. Em sentido de comemoração, sim, mas não em sentido de elementos, porque os elementos que tem na ceia, eles simbolizam o corpo de Cristo, que é somente o pão e o vinho, não tem mais nada do que isso. Então, ele é uma nova celebração, não foi usado nada do antigo para inserir nessa celebração, assim como Deus instituiu a Páscoa para que eles lembrassem que eles eram escravos e foram libertos, Jesus também instituiu a ceia para nós lembrar da morte dele e que nós éramos escravos do mundo, do pecado, e fomos libertos por ele através dessa morte. Isso é a única a celebração da ceia, tem esse único significado. Certo, irmãos? Certo, irmão Júlio? Correto. Agora, não lembra, acho que é Levítico 22 que fala dessas festas, né, irmão? Eu vou olhar aqui.
Eu Eu tenho guardei. visto aqui, irmão Raul, em Êxodo, capítulo 12, né, que fala da instituição da primeira Páscoa, que o irmão acabou de falar aí sobre o cordeiro, que depois eles colocariam o sangue nos umbrais das portas, é isso, né? Exato. Aí em Levítico é que nós temos a instituição das festas, né? Olha aí Certo, se é Levítico. Levítico. Levítico 22 ou 23? Deixa eu ver Certo. aqui. Levítico. A festa, sim, aqui é mesmo, exatamente. Em Levítico 20, 23, começa a falar dessas festas. As Sim, festas, primeiro nós tínhamos a Páscoa, né? Comemorava-se a história da saída do Egito, e depois nós já temos a festa da semana, a 50 semana, ou a mesma festa das primícias. Não, pera, isso, trombeta, acho que era a festa dos pães asmos, que era uma festa que celebrava junto com a Páscoa. Naquela semana, era proibido ter fermento em qualquer casa de Israel. Conta-se que, na tradição judaica, os judeus, quando chega essa época, eles pegam uma lanterna, naquela época, uma candeia, e saem procurando algum fermento na sua casa para pôr para fora. O fermento não podia nem ficar dentro da casa, tinha que ser colocado para fora. E aqui, então, essa festa dos pães asmos, que durante aquela semana não podia se consumir outro tipo de pão em Israel que não fosse o pão asmo. Era extremamente proibido, e a pessoa que desobedecesse, ele era severamente punido, quem não usasse o pão asmo naquela semana e usasse o pão com fermento, ou pelo menos encostasse em fermento, não podia nem tocar no fermento, era para retirar da sua casa. Por isso que Cristo, ao instituir a ceia, ele usou o pão asmo, mas ele não usou o pão asmo para que nós continuássemos usando o pão asmo na celebração da ceia. Ele usou o pão asmo porque era o único pão que tinha naquela época. Não tinha outro tipo de pão, era só aquele, então ele vai usar aquele. Mas nós vemos lá em João capítulo 5, que Jesus não era nem festa dos pães asmos, ele compara o seu corpo como pão. E por que ele compara como pão? E na Santa Ceia ele compara como pão? Porque o pão é um alimento mundial. Desde os primórdios da história da humanidade é que surge o pão. O pão nós temos no início do Antigo Testamento, quando o homem começa na terra, o início da criação do homem, o alimento dele vai ser o pão, vai ser o trigo, vai colher o trigo e fazer o pão. Então, por isso, o pão é um alimento mundial. No mundo todo tem pão. E por isso que Jesus comparou o corpo dele como pão, porque era um dos alimentos mais lembrados. Ele não vai comparar o corpo dele com outro tipo de alimento, mas comparou com o pão. Disse: quem não comer do meu corpo e não beber desse sangue, não tem parte comigo. Comparou o sangue dele com o vinho, porque o vinho também é conhecido mundialmente, e o vinho, no Salmo 104, fala que o vinho, ele alegra a alma. E nessa celebração, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, e nós tomando o vinho, simbolizando o seu sangue, nós vamos alegrar a nossa alma também. O vinho muda o humor das pessoas. O vinho também, o sangue de Cristo muda o nosso humor. Nós era triste, nós estamos angustiados, e Cristo mudou esse nosso humor, tornou nosso em alegria na sua santa presença. Correto, irmãos? glória a Deus. Então, Glória a esse Deus. é o simbolismo desses dois. Agora, nós temos aqui também a festa da semana, que é chamada de Pentecostes, essa festa. Por que ela é chamada de Pentecostes? Na palavra, no Novo Testamento foi escrito no grego, então Pentecostes significa 50. A palavra, por quê? Ela era feita, essa festa era celebrada 50 dias após a colheita. Foi exatamente nesse período que, no brotar das primícias na terra, é que o Espírito Santo vem e vai cumprir aquilo que Cristo falou, que ele enviou o Consolador. Então, o Espírito Santo vem durante essa festa. Mas isso
não é coincidência e nem também nós devemos celebrar a festa por esta causa. Deus escolheu aquela data porque ela era propícia para aquele momento e naquela ocasião dessa festa, os peregrinos, o que morava distante de Israel ou próximo de Israel ou em outro país, vinha para Israel para celebrar essa festa tão importante que era a festa de Pentecoste, que era celebrada 50 dias após a colheita, todo ano. Vocês estão observando que Deus, essas festas que temos aqui, são 7 festas. Ela tem as primícias, nós temos a Páscoa, Pentecoste, Dia da Expiação, Festa do Tabernáculo, e outra festa que está aqui, que é das trombetas. Nós vamos falar sobre ela. Então, Deus instituiu essas festas para lembrar o povo dessas ocasiões importantes. Então, por que o fruto da terra? Para lembrar que eles eram escravos, não tinham uma terra para plantar, Deus colocou eles numa terra fértil, produtiva, e quando eles pegavam, aqui está escrito, não sei onde, não me lembro agora, mas quando eles pegavam irmão Júlio, os molhos de trigo, ia ter perante o sacerdote e agradecer a Deus, assim, meu pai foi escravo no Egito, hoje nós somos livres, libertos, graças ao nosso Deus que nos libertou, e levava aquela primícia para o sacerdote. O primeiro molho de trigo, ele colhia, tirava o molho e levava perante o templo para balançar aquele molho perante o sacerdote para agradecer a Deus por ele estar ali. Então, era essa a importância dessa festa de Pentecoste que acontecia e era uma festa muito concorrida. Ela era uma das festas, depois da Páscoa, uma das festas mais importantes em Israel, que era a festa da Páscoa. Depois nós temos aqui também o Pentecoste. Eu estou lendo aqui na Bíblia, para mim, eu não tenho de cor, irmão, não vou conseguir guardar isso na cabeça, né? Eu estou lendo aqui na Bíblia as festas da primícia, depois nós temos aqui, está aqui, ó. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano pela oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros santos, serão ao Senhor para o uso do sacerdote. Então o cordeiro era para o sacerdote, mas esses molhos era oferecido também a ele, e ali ficava no templo um oferecimento, não que Deus queria isso, mas não ia precisar dizer, claro, mas é somente um simbolismo de agradecimento por Deus ter dado aquilo para eles. Era um ritual que eles faziam com prazer e alegria para celebrar. Bom, e diz aqui, quando chegares à mercê da vossa terra, não rebuscarei os cantos do vosso campo, nem colherei as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro deixará. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, aqui está dando uma orientação dessa colheita, e quando eles fossem colher, o que caísse no chão, eles não podiam pegar. Por quê? Ficar para os pobres. Vocês lembram do livro de Ruth? Ruth foi respigar na lavoura de Boaz. O que ela foi respigar? O respigar era aqueles que caíam no chão, que os pobres vinham colhendo para se alimentar. Então, Deus lembrando os pobres também nessa situação. Apesar que nós estamos falando da festa, mas vamos ampliando esses assuntos e falando de outros que estão aqui também embutidos, certo? Eu creio que é para o nosso aprendizado, né? Não vai alterar a nossa conversa aqui. Então, e nesse período, não podia fazer nenhuma obra servil, mas traz as ofertas ao Senhor. Depois, nós teremos aqui a festa, deixa eu ver se é da trombeta. 2 asmos, tal. Trombeta, é isso mesmo. Da trombeta, nós tínhamos a festa da trombeta, que era celebrada no primeiro dia do 7º mês, né? Tocava-se as trombetas e oferecia-se sacrifício ao Senhor. Era um som que ecoava em todos, naquela época, né? Todo mundo trocava as trombetas como memorial de lembrança, né? Tocava-se as trombetas, e era um dia de santa convocação e descanso. Então, quando tocava essas trombetas, o povo era convocado para um dia de santo descanso. Certo, irmão Júlio? A festa das trombetas. Depois nós temos aqui o dia da expiação. O dia da expiação era a festa mais importante
para eles, que eles esperavam o ano todo. Por quê? Expiar significa perdoar. Era o dia do perdão dos pecados. Então, para eles participarem desse dia da expiação, em outro texto aqui fala que eles tinham que jejuar. É o único jejum na Bíblia que é obrigatório. O jejum que antecedia o dia da expiação. Ou seja, ele celebrava de uma tarde a outra tarde. Então, se a festa da expiação fosse amanhã, eles começavam a jejuar hoje às 6 horas da tarde e jejuavam até no outro dia às 6 horas da tarde. Depois desse jejum, aí sim, eles levavam um cordeiro para ser imolado, para ser perdoado os seus pecados, e havia tudo aquilo, e esse jejum era obrigatório a todos daquela casa. Todos, quem quisesse não, era obrigatório participar dessa festa da expiação e ter esse jejum também pronto, levado. Sem esse jejum, ele pelo contrário, aqui diz o texto que aquele que não fizesse isso seria extirpado no meio do povo. Então, havia muita severidade, porque as coisas de Deus são organizadas, bem elaborada, não se pode dar jeitinho e nem camuflar, tem que ser feito conforme ele mandou. E se não obedecesse aqui, a punição era certa, certo? E porque aqui diz aqui, ó, porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quando você vê essa expressão no Antigo Testamento, afligir a alma significa jejuar, porque a alma é vida. Você está afligindo o seu corpo com jejum, você está ficando com fome por um objetivo. Então, a expressão afligir a alma significa jejum. Certo, irmão Júlio? Não quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Não, irmão, eu estou aqui na comunhão com o irmão, depois eu falo. Tá bom. Então, tem outra festa da trombeta, dia da expiação. Então, era a festa que mais falava sobre a obra sacrificial do sacerdote. Essa obra é a que mais simbolizava a Cristo no Antigo Testamento, nessas festas. Algumas delas simbolizavam Cristo. Essa aqui é uma principal, porque Cristo fez expiação pelos nossos pecados. Naquela época, quando a pessoa ia participar dessa festa, para perdão dos seus pecados, primeiro o sacerdote tinha que pedir perdão pelos pecados dele. Então, ele matava um animal, levava o sangue lá dentro do lugar santo, do lugar santíssimo, despejava no propiciatório, que era a tampa da arca, aquele sangue, em perdão dos seus pecados, e voltava novamente e pegava outro sangue de outro animal, aí para perdão do pecado do povo, a segunda vez que ele entrava lá. Então, tinha todo esse ritual a ser cumprido nesse dia da expiação. O jejum, o perdão do pecado do sacerdote e depois o perdão dos pecados do povo. Então, Cristo simboliza isso aqui, porque Cristo, ele fez o papel do sacerdote e do cordeiro imolado. Ele derramou o seu sangue, aquele sangue de animal que era derramado para perdão de pecado. Cristo derramou o seu sangue, porque aqui o pecado, ele era perdoado, mas era tipo de uma promissória. Às vezes, uma promissória, você compra algo a juro, você fala assim, vou pagar só o capital do juro, vou só pagar só o juro, né? O capital vai ficar retido aí. Mas, digamos assim, você pega 10 mil emprestado, aí a pessoa te cobra 10% de juro. Então, todo mês você paga para ele 1.000. Paga 1.000 todo mês. Você está quite com ele, mas você tem uma dívida lá. Você tem 10 mil lá agarrado lá. Não é verdade, Murilo? Mas ele não pode te cobrar nada a respeito que você está em dia com ele. Você me deve 10 mil. Não devo, estou em dia com você. Mas a dívida está lá. Então, assim era esse dia aqui. O pecado era perdoado, mas a dívida continuava. Quem é que vai tirar essa dívida? É Cristo. Então, é Cristo que vai derramar o seu sangue e vai pagar essa dívida. A Bíblia nos ensina que Cristo pagou, ele cravou nas cruzes os nossos pecados, ou seja, ele retirou os pecados. Aí sim, a promissória foi paga. Total, o juro, correção e o capital foi tudo pago. Não ficou devendo nada. Então, esse simbolismo aqui entra em Cristo. Depois nós temos a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era uma festa que comemorava a jornada dos israelitas pelo deserto. Olha que Deus maravilhoso. Ele está dando festa para o povo, para eles lembrar. Então, essa festa fazia eles lembrar que eles foram peregrinos no deserto. E sabe o que eles faziam, irmão Júlio, nesse período? Ei, irmão Júlio, nesse período, eles tinham que
sair das suas casas, construir cabana de palmeiras e se abrigar dentro dela, fazer no terraço da sua casa, ou fazer no quintal, uma casa de paineira, e naquele dia, durante essa festa aqui, eles dormiam e ficavam ali, para lembrar que no deserto eles fizeram isso. Então, essa era a festa dos tabernáculos, para eles lembrar que Deus tabernaculou entre eles. E nós temos até um cálculo, mais ou menos, lá no livro de Lucas, que parece que Cristo nasceu nessa data, porque era uma data propícia para o nascimento de Cristo, porque essa festa simbolizava que Deus tabernaculou, veio habitar no meio do povo, naquela cabana, e Deus estava, então Jesus estava nessa entende-se que provavelmente Jesus nasceu no período dessa festa aqui, dos tabernáculos, que tinha todo ano. Os irmãos lembram que Jesus foi em festa, Jesus foi numa festa, nessa festa do tabernáculo, ele foi na festa das trombetas, ele foi naquela festa que ele proclamou, sai de mim água viva, né? Eu sou a fonte de água viva, né? Então, ele proclamou numa dessas festas, ele participou de toda, da Páscoa, do Pentecoste, porque isso era lei, Jesus estava dentro da lei, tinha que cumprir tudo isso aqui, entendeu? Então, Inclusive, irmão Raul, aproveitando, você pode aqui todos ver que Jesus mesmo disse que ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir a lei, por isso que ele participou das festas, porque era lei na época, não é, irmão? Exatamente. Jesus, o Novo Testamento, para nós, vai começar a partir de Atos 2, que a igreja começa a formar. Mas Jesus e os apóstolos viveram no período do Antigo Testamento. Ele foi apresentado ao 8º dia, conforme aquele ritual que era apresentado, todo judeu apresentado, né? Seus pais, como era pobre, não podia oferecer um cordeiro, oferecer um casal de rolinha, que era a oferta das pessoas que eram pobres. E ele celebrou essas festas, ele celebrou a Páscoa, ele fazia questão de celebrar, porque era a lei que o pai dele deu, que o nosso Deus deu, ele ia cumprir ela. Não tinha, ele não falou, Jesus não criticou o dízimo, ele não falou mal do dízimo, nada, do sábado, ele só criticou o excesso que eles tinham sobre esses preceitos. Mas ele não vai proibir dízimo nem sábado aqui, porque se você fizesse isso, você seria apedrejado. Ele está dentro da lei. Agora, depois que ele morreu, aí é outra história. Aí a história começa depois da sua morte. Mas enquanto ele cumpriu tudo isso aqui. Inclusive, irmão Raul, lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 16, quando foi a confissão, né, que Pedro confessou que ele era o Cristo. E ele disse que sobre essa pedra, nele mesmo, seria edificada uma igreja, e é onde que aconteceu, depois da morte dele, né, e a ressurreição do Senhor Jesus, a igreja foi edificada em cima do alicerce, que é a pedra viva, pedra de esquina, né? Pedra da esquina, e que é Cristo Jesus, aonde que nós estamos, a nossa fé alicerçada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Exatamente. Ele era a pedra de esquina, que ele fala que os construtores rejeitaram. Quem eram os construtores? Judeus. Judeus construíam uma história para o Messias, esperando o Messias. Eles construíram essa história. Mas quando ela foi colocada, eles rejeitaram. Entendeu? Rejeitaram o Messias. Essa pedra de esquina que eles falam que eles rejeitaram. Eles tiveram oportunidade de construir essa história, passou por diversos processos, o cativeiro, quase se acabou no cativeiro, mas Deus preservou pessoas lá e trouxe de volta para Israel até que o Messias nascesse. Então, eles eram o construtor, e Jesus a pedra de esquina que eles rejeitaram. Eles construíram, aguardaram, ele veio e eles rejeitaram, certo? Então, aqui, irmão, então, que a vinda do Senhor Jesus vai morar, porque ela simboliza a vinda de Jesus Cristo para vir morar entre os homens. Então, aqui eu termino, irmão, essas festas, como eu disse, é somente para nós conhecermos as primícias, Pentecoste, dia da expiação, trombetas, tabernáculo. Cada uma dessas festas tinha um simbolismo na vida de Israel, para eles lembrar que saíram do Egito. Nós não somos hebreus, nós não saímos do Egito, saímos do mundo. Então, nós temos
a nossa lembrança única que Jesus deixou para nós foi a celebração da ceia. Então, nós não guardamos essas festas mais, não precisamos guardar mais. Ela não foi feita para nós, foi feita para esse povo aqui. Se eles guardarem até hoje, não estão pecando, não, porque foi feita para eles, entendeu? Essas celebrações são feitas deles. Me parece que eles nem guardam mais, eles só guardam esse dia da expiação, que hoje é chamado Yom Kippur, que significa o dia do perdão. Eles celebram até hoje. Em todo mundo, os hebreus celebram o Yom Kippur, que é a festa do perdão. Certo? Certo, meu amado. Então, a descrição do tabernáculo é que encerra essas festas. Vamos ver, eles tinham 7 festas no ano para celebrar. Vê que acabava uma, passava pouco tempo, já começava outra, né? Já começava outra. E era tudo celebrado dentro daquilo que Deus estabeleceu e deu para Moisés. Quando eles negligenciavam essas festas, o Senhor cobrava deles. Certo? Bom, Júlio, então aqui sobre esse assunto, até mesmo da Irmandade, entendeu? Pergunta, Irmandade, vocês querem dúvida alguma Eu vou coisa? ir aqui para a Irmandade, né? A Irmandade entendeu, irmãos, que o Senhor preparou, que eles tiveram essas festas, né? Hoje, nós Eu já leio, já entendi bastante essa parte. Eu sempre leio essa parte, escuto sempre. Ai, que bom. Bem entendido essa parte já, graças a Deus. Louvado seja Deus. Isso é muito importante, que a gente vai aprendendo, né? E, irmãos, quando a gente lê a Bíblia, então, que nem o servo de Deus está falando, tudo, ali o que é para os judeus, né? Hoje nós somos os gentios, que agora fomos adotados através de Jesus como filhos de Deus. Nós não tínhamos esse direito, mas Cristo, ele veio para salvar toda a humanidade. Olha que felicidade nós estamos aqui. E eles que foram os primeiros estão começando a virar derradeiros. Por quê? Por não ter aceitado o Messias, não ter aceitado Jesus Cristo. Irmão Raul, eu fico admirado, rapaz, aproveitando aqui. Irmão Raul, aqui, isso é assim, de mim, tá bom? Imagina, irmão Raul, naquele dia, o Senhor Jesus estava sendo crucificado. Se os judeus, que Deus não permitiu, porque tinha que cumprir mesmo as Sagradas Escrituras, né? Mas estava debaixo dos olhos dos judeus que Jesus era o Messias. Se nós vermos, eu acredito que, né, os judeus tinham também os livros de Salmos, não tinha? Os judeus tinham. Os escribas, irmãos, eles sabiam, é que os corações dele eram duros mesmo. Olha só, se naquele dia da crucificação eles estivessem com o livro de Salmos, capítulo 22, eles veriam Messias lá crucificado. Porque se a gente lê aqui, Messias sofre, mas triunfa. Ele falava, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das tuas palavras o bramido do teu e não me auxilia? E Jesus falou isso na cruz. Eli, lama sabachthani, né? Então, vejamos aqui que realmente os judeus, eles estavam ali, se eles abrissem esse salmo aqui, ele via que Cristo era realmente Messias. E é muito, muito importante. E, irmão Raul, e quando Jesus, ele fez a última Páscoa, ele pegou o mesmo pão ali e ele celebrou, então, a Santa Ceia, uma nova aliança para com todos nós, né, meu amado? É isso, né? Sim, na verdade, irmão Júlio, ele não celebrou, ele instituiu, porque ela vai ser celebrada depois da morte dele, ele estava vivo ainda, né? Tem muitos irmãos que confundem, achando que ele celebrou a primeira Santa Ceia. Não é a primeira Santa Ceia, ele está instituindo. Instituiu, porque ele não estava morto ainda, sabe? Só vai ser celebrado depois da sua morte, porque como é que ia simbolizar o corpo dele, o sangue, se ele estava vivo? Então, é verdade. Ele estava instituindo a celebração da ceia para os seus discípulos. Vão depois celebrar, depois da morte de Jesus, eles vão celebrar. Aí sim, quando aí tem sim. a Santa Ceia, aí já é celebração, porque já tinha morrido e ressuscitado, né? Porque o Senhor já tinha morto e ressuscitado, foi para a glória, e eles iniciaram, então, a celebração. Porque ele mesmo falou, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Vocês estão lembrando da minha morte.
É para lembrar a morte dele. Você pulou a janela, menina. Oi, pelo amor de Deus, irmão. Com medo da chuva, Eu esqueci de desativar aqui. Perdão. Abre de novo, Raul. Eu ativei para todos responder e acabei esquecendo de desativar. Tá. Tá pode abrir, Raul. Sim. Está aberto. Concernente aos judeus, creio que Jesus era o Messias, o que acontece, irmão? Eles criam que Jesus era vinha de Deus. Se era o Messias, eles também, alguns creram, mas devido os benefícios que eles receberam dos romanos, eles preferiram matar Jesus. Que assim, nós temos que matar esse homem, senão os romanos virão e vão nos tomar a nossa nação. É o que ele fala. E quando Nicodemos, se vão prestar atenção no diálogo de Nicodemos com Jesus, ele deixou claro que eles acreditavam nele, porque falou assim: mestre, nós bem sabemos que és vindo de Deus. Nós quem? Ele e o Sinédrio. O Sinédrio sabia que fazia parte do Sinédrio, da cúpula principal do judeu, que condenou Jesus. Eles sabiam que ele era o Messias, mas não quiseram olhando o benefício. Agora, a gente fala assim, eles esperavam o Messias que viesse livrar eles do jugo romano. Bom, tudo bem. Digamos que viesse o Messias que libertasse eles do jugo romano. Isso passava aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabou para eles. Eles voltavam aos pecados, a mesma coisa. É igual eles faziam no tempo dos juízes. Quando um juiz levantava, livrava eles, enquanto ele estava vivo, ele estava fiel a Deus. O juiz morria, eles caíam no pecado de novo. Então, para esse povo, não tem jeito. Jesus falou assim, vocês são raça de... João chamou de raça de víbora, né? Vocês são cobra. Vocês são pior do que cobra. E Jesus falou assim para eles, Jesus pegou pesado com eles. Ele falou assim, vocês têm... Quando eles falaram assim, Abraão é nosso pai. Eu falei, não, vocês têm por pai o diabo. O diabo que é vosso pai. Não sabe que eu e você falasse um negócio desse? Moisés, Deus tirou ele da terra prometida porque ele feriu a rocha, bateu na rocha e chamou o povo de rebelde. Deus não gostou disso. Mas Jesus é que está falando, não é eu nem você. É Jesus que está falando. Que eles eram filhos do diabo, aquela geração. E Jesus chegou a dizer, olha, ele falar para o parábola e dizer assim, para vocês, para os judeus, para esse povo, eu falo em parábola, porque eu quero que eles não entendam e que se venham a converter. Eu não quero que eles se convertam. Porque deles pregou Isaías. Vocês, na verdade, ouvirão, mas não entenderão. Vocês verão e não enxergarão. Então, eu estou cumprindo o que Isaías falou. Então, ninguém converteu. Poucos converteram no tempo de Jesus, né? Poucos se converteram. O coração deles era um duro, né, irmão Raul? Exatamente. Então, eles não tinham jeito, não. Se Jesus viesse do jeito que eles queriam, pouco tempo eles levantavam contra ele. Então, ele veio do jeito que Deus quis e para aquela missão. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Então, todos aqueles que o receberam, ele os fez filhos de Deus, que somos nós, que não somos nascidos nem da carne, né? E nem do sangue, mas nascidos do Espírito. É verdade. Olha que poder glorioso, né, irmão Raul? Nós não temos sangue dos judeus. Quer dizer, não somos da descendência, materialmente dizendo, vindo de Abraão, mas veamos pelo Espírito, porque nós cremos em Cristo Jesus. E nascemos no Espírito. Meu Deus, que coisa linda. Mas Paulo fala que os gentios também somos descendentes de Abraão. Somos descendentes de Abraão. Porque Abraão, ele foi o tronco de Abraão, são diversas nações ali, sabe? Então, ele fala que nós somos filhos de Abraão no sentido espiritual, não é no sentido de linhagem, não. É no sentido... Nós também temos pai por Abraão, porque Abraão, ele seguiu os mesmos preceitos que nós seguimos. Pela fé, ele seguiu a Deus como nós estamos seguindo. Como aqueles crentes de Corinto estavam seguindo, daquelas igrejas que Paulo falou, estavam seguindo, entendeu? Então, essa linhagem. E quando ele faz a alegoria lá em Gálatas, capítulo 4, acho que é 4 mesmo, que ele fala do monte Sinai, né?
que era H, um era H, outro era Sara, fazendo alegoria. Então, ali ele fala, nós não somos essa Jerusalém terrestre, nós somos da Jerusalém celestial. Nós somos de Sara. Sara que é a nossa mãe. Entendeu? Ele fala isso lá. Vamos ver, vamos conferir se é isso mesmo? Gálatas capítulo 4. Para a gente ficar uma coisa mais clara, né? Sim. Gálatas, né, irmão Raul? É isso, Gálatas capítulo 4. A nossa filiação em Cristo. 4:21. Dizei-me, vós os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouviu a lei? Para o judeu. Vocês não ouviram a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da mulher escrava e outro da livre. Agora que ele vai entrar na comparação, nós somos da livre, quer ver? Mas o da escrava nasceu segundo a carne. O da livre, mediante a promessa. É claro que nasceu Ismael com a Agar, nasceu segundo a carne. Não era promessa de Deus? Não era promessa dele nascer. Ele foi um acidente. Foi um acidente que Sara provocou. Isso não era plano de Deus. Mas Deus olha o ser humano e deixa o ser humano, às vezes, bom, ele quer fazer, então deixa ele fazer. Mas, então, Paulo deixa claro aqui, ó, que um é filho da escrava, filho da livre, porque da escrava nasceu segundo a carne, da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão SH. Então, ele fala aqui da Arábia. Nós sabemos que a Arábia descende de Ismael, esse filho de Abraão. Foi um grande povo também, que o anjo prometeu que ele seria grande também. Ele era filho de Abraão. Corria na veia dele o sangue do patriarca, o homem de Deus, é homem da fé. Entendeu? Então, ele fala assim, Agar é o Monte Sinai na Arábia. Aqui ele fala da Arábia, tá vendo? E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Ele compara aqui essa Agar com aquela Jerusalém atual da época dele, da terrena. Ele está falando da terrena. Essa é a Agar. Fala assim, olha, essa é filha da escrava, que está aqui na terra. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. A Jerusalém lá de cima, quer dizer, a Jerusalém está lá no céu, que vai descer ataviada. Essa é a nossa mãe que simboliza Sara, entendeu? Ela simboliza Sara. Enquanto que a Sara é a mãe do filho da promessa, que era Isaac. Então, ela é a livre. Ela era a mulher livre. Tinha uma promessa sobre ela. E ela vai gerar esse filho. Então, mas porque está escrito, vai citar um texto de Isaías aqui, acho que Isaías 54. Alegra-te, estéril, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clame tu, que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os das que têm marido. Ou seja, quem que é a abandonada? Era a escrava, né? A que tem marido é Sara. Os filhos dela são mais. Ou seja, a Bíblia fala que os filhos da luz, os filhos das trevas, são mais prudentes que os filhos da luz. Jesus falou isso quando ele fala aquela parábola do homem fiel. Entendeu? Então, aqui exulta, tu que não estás de parto. Sara foi uma dificuldade para Sara gerar filho. Ela gerou aos 90 anos de idade. Olha, ela passou a juventude dela toda casada com Abraão. Considerando que a mulher casava naquela época com 12 anos de idade, imagine, ela vai esperar mais de 60, 70 anos para ter filho. Então, ela era zombada. Uma mulher naquela época que não tinha filho era zombada, era considerada maldita. Inclusive, o judeu tinha uma lei que a mulher que não gerasse filho, o seu marido podia divorciar dela e casar com outra para gerar filhos. Porque se não gerasse filho, era considerada uma maldição. Então, imagina o sofrimento que Sara passou. Não lembra do caso de Rebeca, mulher de Jacó? Sim, também estava tendo filho. Ela não tinha, ela desesperou. Ela pegou Jacó e segurou e falou assim, me dá filho, senão eu morro. Ela ficou desesperada, porque não tinha filho. Então, ela vai ter um filho, mas as mulheres ficam desesperadas. Quando Zacarias, Isabel, já na sua velhice, teve um filho, o que ela falou? Agora não se rirão mais do meu opróbrio. Ou seja, ela era mulher do sacerdote, quando ela chegava, a pessoa olhava aquele casal de velhos sem filho.
Ela é considerada, a mulher sem filho era considerada como uma árvore no tronco, seca, uma árvore seca. Infrutífera, né? Entendeu? Então, é aqui que fala, infrutífera, era desprezada. Olha, você não vê, isso era tão terrível. Olha o que Tamar, lá em Gênesis 38, fez para ter filho. Ela se disfarçou de prostituta, encontrou com seu próprio sogro para ter filhos, para salvar o nome do seu marido, porque os maridos estavam morrendo e as pessoas achavam que era ela, a culpa era dela. Então, ela vai usar desse artifício entre o mal maior e o menor, porque se ela não fizesse tal coisa, ela seria amaldiçoada eternamente, morreria maldita. Mas ela teve filhos. E os filhos, tanto que os filhos dela, um dos filhos dela, entrou na genealogia de Jesus. Porque Deus tinha um plano com Judá. Deus tinha um plano com Judá. Ele foi escolhido para trazer o Salvador ao mundo. Só que ele desviou do caminho e foi para o meio dos cananeus. Lá ele casa com uma mulher canané, ele não podia fazer isso. Ele casa e tem filhos. Mas aqueles filhos não agradavam a Deus. Aqueles filhos não serviam para estar na linhagem messiânica. Então, o que Deus faz? Deus, pelo ato que eles praticam, Deus mata um, mata outro, e ele fica com medo de dar o terceiro. Era a lei do levirato. Ela não podia casar com ninguém. Ela só podia casar com um parente próximo do seu marido. Enquanto tivesse parente, ela estava viva. Então, ela estava esperando. Se não desse, ela morria viúva. Era um sofrimento a mulher. Então, o que ela faz? Ela faz esse ato. Não foi um ato ilícito? Foi. Mas foi o ato que... foi a solução que ela achou. Existe outra solução para isso? Para ela? Não tinha. Não tinha. A não ser isso aí que ela fez. Então, eu estou contando essa história, que está lá em Gênesis 38, só para os irmãos verem o desespero que tinha uma mulher de não ter filho e o que Sara passava aqui. Ela foi... Não lembra que ela mandou Sara, a Agar embora? Porque a Agar começou a zombar dela quando engravidou. Começou a rir dela, porque ela tinha... É o que Paulo cita aqui, esse acontecimento está inserido aqui, a Agar zombando de Sara, desprezando Sara. Tem que mandar. Ela foi mal aos olhos dela, né? Ela teve que fugir de casa, porque Sara começou a pegar pesado com ela também. Sara não expulsou ela de casa, ela saiu de casa. Aí depois ela voltou, o anjo fez ela voltar, ganhou o filho, e aí é outra história. Mas irmão, vê que o acontecimento, a mulher tinha esse problema, sofria muito nisso aí. Né? Bom, graças a Deus que Jesus estava conosco agora, né? Ele estabeleceu tudo, exatamente. Às vezes a mulher não gerar filho, às vezes nem era culpa dela, né? Podia ser do homem também. Às vezes o problema estava no homem, Não, mas não sabia. Era a mulher que era culpada. Ninguém sabia se o homem podia ter culpa. Para todos os homens, não. O homem era frutífero. A mulher que era culpada. E os judeus, ele amava ter muitos filhos. Quanto mais filhos, melhor. Lê lá no livro de Juízes, teve lá um juiz que teve 70 filhos e não sei quantas filhas. Para eles, quanto mais filhos, melhor. Eles amavam ter filhos. E nós vemos aqui no Salmo, Deus aprovava isso. Ele fala assim, feliz é aquele que enche a tua alva. A alva que era uma peça que carregava as flechas, né? Então, a alva, ele falava dos filhos. Aquele que tem os filhos ao redor da sua mesa. Era prazeroso, realmente fantástico, né? Mas o judeu não tinha medo de 4, 5 filhos, não. Era. Não contar o que os reis tinham, né? Aquele Roboão, parece que teve 50 e tantos filhos. 50, 60, 17, 20 e tantos, por aí afora. Hoje, a pessoa regrada é 1, no máximo 2. É verdade. No máximo 2, é verdade mesmo, né, irmão? Santo Deus, né? Que bênção, louvado Deus. Tem um outro assunto aí, irmão, que a gente possa conversar um pouco? A irmandade entenderam, a irmandade que está no YouTube entendeu, quer fazer alguma pergunta, pode fazer. Aqui também, os nossos irmãos, levanta a mãozinha e pode fazer pergunta. Eu vou abrir aqui para ver se todos entenderam, tá bem? Todos entenderam aqui, irmãos? Irmão Carlos. Irmãos, eu estou em paz, viu? Amém. Eu gosto de ler e gosto de ouvir também, porque assim me relembra o que eu li, entendeu?
Louvado. Aí a gente vai entendendo cada vez mais. O Raul tá numa guia muito bonita aí para poder explicar. Eu acho que todo mundo está entendendo. Viu? Ai, que bom. Louvado seja Deus, né? Então, Tá bom. eu Vocês têm vou alguma perguntar. pergunta fora? Pode ver se os irmãos têm alguma pergunta fora desse assunto, irmão. Para nós. Ótimo, No próprio muito bom. assunto, quer perguntar? Irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta referente à Bíblia, tá bom? Aqui já tem uma pergunta, irmão. Enquanto os irmãos estão na salinha, aí na plataforma da salinha do Amor de Cristo, nós temos uma pergunta aqui, irmão. O irmão Jeremias Silva, ele disse: Ismael está lá na linhagem dos salvos. Ele perguntou se Ismael está na linhagem dos salvos também. Olha, irmão, a Espera aí, respeito irmão de Raul, salvação, só fechar aqui, por favor, irmão Raul. Espera aí. Irmão, abre, tá? Enquanto isso, se os irmãos fizerem pergunta, eles vão levantar a mãozinha. Abre do irmão. Irmão, entendeu, irmão Raul? O irmão Jeremias Silva, ele perguntou se Ismael está na linhagem dos salvos. olha, Ismael, ele se percebe que ele foi filho de Abraão. Quanto à salvação no Antigo Testamento, é uma coisa que a gente não tem muito, assim, conhecimento. A gente vai conhecer a palavra salvação de alma a partir do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente fala assim, será que Adão foi salvo? Será que Fulano foi salvo? O pessoal, bom, certamente eles vão ser, sim, pelas suas fidelidades, pelas suas vidas que levaram, né? Porque nós vemos lá em Gênesis capítulo 6, que o homem se corrompeu, que Deus destruiu o homem, salvou Noé. Por quê que Deus destruiu o homem? Porque o homem estava fora daquele propósito de Deus. Agora, quanto a Ismael, ele era filho de Abraão, e ele não se desligou totalmente de Abraão. Nós vemos lá que quando Abraão morreu, ele estava junto com Isaac lá, na morte do seu pai. Ou seja, eles tinham aquela união. É tanto que Esaú vai casar com uma das filhas de Ismael. Quer dizer, mas não era plano de Isaac que Jacó, seus filhos, se unissem a esse povo, porque ele já estava separado. Igual os filhos de Abraão que ele tinha com Quetura, né, os amalequitas e outros povos, já estavam separados. Então, quanto à salvação de Ismael, a gente não sabe. O certo é que se a gente não vê nenhum tipo de infidelidade dele aqui, falando algum erro dele, algum mal que ele fez, não se vê. Entendeu? Sim. Então, se realmente não há nada mal, Deus provavelmente vai salvá-los. Aproveitando isso, porque fala assim, o que Deus falou para Moisés? Deus tem um livro escrito com os salvos do Antigo Testamento. Porque Moisés falou para o Senhor assim, Senhor, se não for com o povo, risca o meu nome do livro que tem escrito. O que Deus respondeu para ele? Eu riscarei do meu livro todo aquele que for desobediente à minha palavra. Então, todos esses patriarcas do Antigo Testamento, se foi fiel a Deus, está lá no livro de Deus para ser salvo. Como Moisés está, uns e outros, Josué morreu na fidelidade, está lá no livro, Finéias e outras pessoas aqui que a gente conhece, tem personagem bíblico, se eles morreram fiel, está nesse livro de Deus. Certo, irmão? Não sei se eu consegui responder a pergunta do irmão, porque é uma pergunta, assim, um tanto que a gente não tem, assim, sobre o Antigo Testamento, sobre salvação. Mas é isso mesmo. Se ele for fiel, foi fiel. Não houve nada que desabonasse sua conduta. Se ele permanecesse servindo Deus de Abraão, com certeza nós encontraremos com ele lá no céu. Sim, inclusive, irmão Raul, quando o irmão falou isso aqui, eu estou até abrindo aqui, eu acho que deve estar em Êxodo, né? E quando o povo fez o bezerro de ouro, deixa eu só achar aqui, se eu não lembrar. Me parece que é 33 de Êxodo. De Êxodo, 32, 33, isso mesmo, né? Aqui, tá vendo aqui, Moisés, ele vai interceder pelo povo, aqui que é o interessante, é o que o irmão acabou de falar. No versículo 30 de Êxodo, capítulo 33, Moisés intercede pelo povo, né? Porque o povo fez o bezerro de ouro, enfim, cometeu a idolatria. Bom, isso foi um pecado gravíssimo diante de Deus. E o que o irmão Raul disse aqui agora,
o Moisés, intercedendo pelo povo, viu que o pecado era enorme, né? Aí Moisés voltou a falar com o Senhor e disse que esse povo tinha um pecado, e um pecado muito grande, e porque fizeram deuses de ouro lá para eles. Então, Moisés pediu que perdoasse os pecados deles, se não riscasse o nome dele no teu livro que tens escrito. E é o que o irmão Raul disse, irmãos. Deus já tem um livro nos céus. Inclusive, é o livro, você pode ver que também, em Lucas, irmão Raul, capítulo 10, versículo 20, Jesus disse, não alegrai-vos para os seus discípulos, né? Não alegrai-vos porque os espíritos sujeitos a vós. Alegrai-vos antes por vossos nomes está escrito nos céus. Não é isso? No livro dos céus. Aqui, olha como Moisés já tinha conhecimento deste livro. Irmãos, se o nome dele estava escrito aqui, se não, me perdoa, a colocação está errada. Como ele tinha toda a certeza que o nome dele estava escrito no livro do nosso Deus, né, que está nos céus, aquele povo também estava. Todos eles estavam. Agora, que interessante, o Senhor vai e responde para Moisés, aquele que pecar contra mim, este eu riscarei do meu livro. Olha o que é o pecado, igreja. Olha o que é o pecado. E, às vezes, irmão, com todo respeito aqui, todos nós que estamos debaixo do sangue de Jesus, tem crente que não está se preocupando com os pecados, não. Sabe? Tem alguns crentes que eles pecam e não tem nem remorso disso. Mas, em nome de Jesus, nós que estamos aqui, procuramos andar em retidão com Cristo. E veja que Deus falou com Moisés. Moisés, o teu nome eu não vou riscar. Eu vou riscar daquele que pecar contra mim. Então, veja, quando todo aquele povo saiu do Egito, pelo que nós vemos aqui na leitura, os nomes deles estavam aqui no livro dos céus. Claro que estavam. Então, isso vai respondendo a vida dos demais que foram fiéis. Tanto, irmão Raul, que nós vemos ali no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 54, né? Quando Jesus ressuscitou, os corpos dos santos também ressuscitaram, né? Então, eles estavam com o livro de Deus, quer dizer, os seus nomes no livro de Deus. Por isso que já receberam o nome dos santos, os profetas, né? Da anterior. Deus é maravilhoso, né, irmão Raul? Então, nesse livro está o nome de Jacó, de José, de Jeremias, de Isaías, né? Estão tudo lá nesse livro de Deus. E Ismael também, se não pecou contra Deus, e que Deus falou assim, como você faz assim, só vai deixar de ser salvo quem pecar contra mim. Quem pecar contra mim, eu risco do meu livro. Se você estiver no livro, se eu não estiver lá no livro, você está garantido. Você não vai perecer no fogo eterno. Você está garantido a salvação. Seu nome está lá no livro. Certo? É o livro que está vindo. Ou seja, esse livro que é aberto lá em Apocalipse. Livro da vida. Seja esse livro aí. Entendeu? O livro de Deus. Livro da vida, provavelmente. E já existe desde o primórdio. Tá. O irmão Jeremias Silva está agradecendo pela resposta, né? E ele disse que ele crê que Ismael creu em Deus do seu pai Abraão, recebeu a bênção de Abraão antes dele falecer. Sim, porque quando Ismael ele foi crescendo, acho que Isaac, quando nasceu, Ismael deveria ter uns 12 anos, irmão Raul, um pouquinho mais, era já mocinho, né? Quando ele nasceu, Abraão tinha 85 anos, ou 90. Ele tinha 15 anos, mais ou menos 15 anos. Acho que Abraão tinha 85 anos, 15 anos. Então esse menino, desde cedo, conheceu... Então, Ismael, desde cedo, conheceu o Deus de Abraão. Então, algum temor poderia estar ali. Participar do sacrifício com Abraão. Abraão circuncidou ele, que era o símbolo da aliança, da promessa, a circuncisão. Sim. O primeiro a ser circuncidado foi Abraão e Ismael. Ele circuncidou ele aos
80 anos, aos 90 anos, e Ismael também. Entendeu? Os primeiros a ser circuncidados, que a aliança de Deus com o seu povo é a circuncisão. Ismael tinha essa marca de Deus. Tá vendo? Entendeu? E, Se ele fosse para que ser rejeitado, ele não seria nem circuncidado. Certo? E que interessante. Quer ver? O irmão Jeremias, irmão Jeremias Silva, que está lá na plataforma do YouTube, ele está nos ouvindo aqui, eu creio que ele ainda está aí firme. Veja bem, olha só como Deus é maravilhoso. Quando Agar foi para o deserto com seu filho, Ismael, e chegou um momento que acabou tudo, água, pão. Então, ela deixou o menino e ela andou uma distância que ela deixou o menino chorando. E ela andou uma distância que não conseguiria mais ouvir o choro do menino. Quem apareceu lá? Um anjo. E o anjo diz que Deus ouviu o choro do menino. O menino, se estava com 15 anos ali, provavelmente 15, 16 anos, Deus sabe, né? Mas está nessa proximidade. Como Deus ouviu o choro do menino, então esse menino também é especial para o nosso Deus. E o Senhor falou que faria dele um flecheiro, um homem, uma nação. Então, quer dizer, Deus tinha um plano também na vida desse moço. Não é assim, irmão? Me ajude aí, se eu estou indo certo aqui. Está correto, irmão? Por ser filho de Abraão, ele passou por tudo isso, mas é o que nós falamos, né? Com tudo isso que aconteceu, do livramento, do anjo livrar ele e tudo, se ele pecou, se ele permaneceu, ou se ele pecou, é igual o caso de Salomão. Salomão foi uma bênção de Deus, que Deus colocou no trono, e ele, no final, ele pisou na bola, né? Pecou feio. Então, com as mulheres, praticou idolatria, né? Que era a coisa mais abominável diante de Deus. E Salomão era o rei, ele era o rei, o famoso rei, que reinou com aquela sabedoria que Deus deu. Deus investiu nele e ele jogou tudo fora. É o caso também de Ismael. Como a gente não vê nada que desabona sua conduta, o que ele fez, Deus o sabe, né? Nós falamos, Deus tem um livro, que é o livro da vida, e aquele que for salvo, os patriarcas, que não pecaram contra ele, estão lá nesse livro, certo? Com certeza. Uma coisa é certa, Ismael conheceu Deus do seu pai, isso é certo. Né? Agar também conheceu, porque por ser escrava, ela viveu ali, vendo Abraão, né? Viveu tudo aquilo lá, vendo Abraão servir a Deus, enfim, os altares e assim por diante. Irmão Raul, o irmão Carlos, eu acho que tem uma pergunta. Irmão Carlos, eu vou abrir aqui para o irmão. Deixa eu abrir aqui para você, meu amado. Demorou um pouquinho aí, mas você foi paciente, viu? Pode abrir. Eu queria perguntar para o irmão Raul se é verdade que o Islã são todos descendentes de Ismael, né? Porque eles até carregam a bandeira dos ismaelitas na época, o Islã, e eles se dizem que eles são o povo de Deus na Terra. Eu queria saber que o irmão Raul, o que ele acha disso aí. Pronto? Pode responder, irmão? Pode, irmão, por gentileza. Oi, irmão, veja bem, todo mundo árabe, eles acham que eles que são filhos de Abraão. Maomé acreditava em Abraão, como filho de Abraão, e todo islamita crê que Abraão é seu pai, todos eles. E eles ainda falam ainda que o filho bastardo é Isaac, não é Ismael. Então, todos eles creem que Abraão é o seu pai. Abraão é o personagem reverenciado e respeitado, não só pelos judeus, mas por todo mundo árabe, ele é respeitado. Todo árabe, seja ele quem for, ali do Oriente, o islamita, o maometano, todos eles. O próprio Maomé acreditava que Abraão era o pai dele. Certo, irmão? Todos eles acreditam. Isso é fato. Certo, irmão Carlos? Irmão Carlos, deixa eu abrir de novo para ele aqui. O irmão Carlos, você entendeu, meu querido? Deixa eu abrir aqui mais uma vez. Entendeu, querido? Entendi sim. É porque
eu vi em uma parte aí de uma reportagem que diz que o Islã, eles acham que eles são o povo de Deus na Terra, que Jerusalém, tudo ia ser tomado eles querem tomar justamente porque eles acham que eles são donos de tudo, né? Que eles são descendentes de Ismael, porque eles acham que só Ismael que tinha direito de tudo, que na verdade Isaac não tem a parte principal, que era até tudo pertencia a Ismael porque ele foi o primogênito. Eles se acham, né? Os ismaelitas e hoje são, na verdade, eles fazem parte do Islã, né? Então, aí a dúvida é essa, porque o Islã faz parte do povo de Deus ou não? Só isso. Irmão, veja bem, eles acreditam, Deus chama de Alá, né? Mas acredita piamente, sim, em Deus. Eles acreditam. E eles têm eles não têm outro Deus além do Senhor Jeová, que nós conhecemos. Eles chamam de Alá, mas é Deus, o Pai de Jesus. Eles não creem em Jesus. Eles não creem em Jesus. Maomé, no ano 600, ele falou que Jesus, já é outro assunto, não morreu na cruz. Que ele, no sepulcro, ele recobrou os sentidos, saiu do sepulcro, casou com Maria Madalena e foi morar na Caxemira, na Índia, e ter filhos com ela. E isso aí, os maometanos tudo acreditam nisso. Que Maomé pregou esse tipo de coisa, esse absurdo. Ele pregou isso. É uma heresia. Uma heresia. Então, é claro que a gente tem base suficiente para entender que Jesus não tinha como sair daquele sepulcro, porque foi comprovado clinicamente morto, não tinha sentido. Então, Maomé criou isso. Então, ele falava que Jesus foi só um grande profeta, nada mais do que isso. Eles não creem muito em Jesus, não. Não tem muita crença em Jesus, não. Mas eles creem em Deus e creem que Abraão é seu pai e que realmente o filho primogênito é Ismael e que Isaac é um bastardo. É isso que eles creem. E será que eles vão alcançar a salvação também? Olha, você crê em Jesus. Alguns que crerem, né? Porque Todo, com licença, de todos irmão os povos tem os duvidosos, né? E eles irmão Carlos, Oi. Hoje, nos dias de hoje, o Senhor Jesus disse assim com seus discípulos lá há 2000 anos atrás, e nos dias de hoje, ide anunciar o meu evangelho a todas as criaturas, quer dizer, todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer estará condenado. Hoje, se os muçulmanos crê em Jesus como seu fiel Salvador, Filho do Deus Altíssimo, eles serão salvos. Se eles morrerem não crendo, perderão as suas vidas. Isso, e não é só para ele, é para todas as pessoas. Tá bom? No mundo inteiro. Tá bom, irmão Carlos? Verdade, tá certo. Correto. Ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Hoje, ninguém tem desculpa de ser salvo se não for através de Jesus Cristo. Ninguém pode afirmar isso. Somente através do Cordeiro, que é Cristo Jesus, o Salvador, é que nós somos salvos. Sem ele, não há salvação. Pode inventar o que quiserem. Pode falar o que quiserem. Tá bom? Correto, tranquilo. Estou satisfeito. Gostei. Irmão Carlos. Oi. Irmão Carlos, Jesus fala lá em 14 de João. Credes em Deus? Parou ali? Você vai ser crer só em Deus? Não, mas crede também em mim. Exatamente. Eles creem que Deus existe, mas não creem em Jesus. Eles quebram essa regra que Deus estabeleceu. Crede em Deus e crede também em mim. Eu não creio. Por isso que eu fiz a pergunta, porque eles até hoje eles não creem de jeito nenhum em Jesus. Então, que nem o irmão Júlio disse aí, né? Aquele que crê, né? No Senhor Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade, a vida, será salvo. Então, eu queria saber se até os muçulmanos vão conseguir a salvação. Se eles creem em Jesus... Através da crença, eles podem alcançar, podem. Se eles creem em Jesus, receberam como Salvador da sua alma, sim, eles alcançarão. Mas fora disso, é como disse Paulo, fora de Jesus não tem salvação. Verdade. Não tem. Crer só em Deus, crer só em Deus não é o bastante, irmão. Viu? Crer só em Deus, crer. O que o Tiago fala?
Os demônios creem que estremece. É. Então, crer só em Deus não é suficiente. Tem que crer em Deus, crer em Jesus e obedecer a sua palavra e tornar-se um seguidor de Jesus para ter salvação. Essa é a única maneira, não existe outra. Certo? Não Correto. existe. Perfeito. Bom, gostei das Uhum. respostas. É isso aí. Tô tranquilo. Deus abençoe, irmão. Irmão Raul, só complementando o que o irmão acabou falando, que foi comprovado clinicamente que Jesus Cristo foi morto, não é isso? Está comprovado isso, né? Eu até vou ajudar aqui a nossa querida Irmandade e meditem comigo nesse momento. O Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, bem antes da crucificação dele, quando ele levou aquela chicotada, aquelas chibatadas, ele já foi perdendo sangue. Colocaram coroa de espinho, ele já foi perdendo sangue. Mas na cruz, saiu todo o sangue dele ali. E quando ele morreu, um dos soldados foi lá e ainda lancetou o lado dele, eu acho que direito, que é onde saiu o pouco sangue que tinha, saiu junto com água. Então, o Senhor Jesus não tinha mais uma gota de sangue. Como um cordeiro, irmãos, como um cordeiro é morto, é tirado todo o sangue dele. Assim foi Jesus, ele foi tirado todo o sangue. Irmão, e todo mundo sabe que se o homem perde o sangue, ele perde a vida. Porque não tem sangue no corpo, perde a vida. Agora, olha o poder divino, o poder de Deus. Jesus só entrou com o corpo dele lá na sepultura, o sangue já não tinha mais nesse corpo, estava todo escoado. Deus vai lá e ressuscita ele. E sem sangue. Isso é poder ou não é poder, meus irmãos? É glória ou não é glória? Não mostra que Jesus realmente é filho de Deus? O Pai foi lá e ressuscitou seu filho e ele não tinha uma gota de sangue lá. Isso é Deus. Então, irmãos, o Senhor é o Senhor. Irmão Raul, eu vi aqui uma pergunta e a Daniela Cavalcante já acabou respondendo deixa eu ver quem fez a pergunta aqui. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver, a Daniela respondeu. Teve um irmão aqui, o irmão Maurício Mifer, ele perguntou, o povo de Ismael são árabes. O irmão já tinha respondido isso. Eu acredito que o irmão Maurício não pegou. Ele era árabe, né, dos árabes. O irmão até leu aqui nas escrituras. Depois, o irmão Maurício, é só você voltar um pouquinho aí na plataforma. Vamos ver. Gálatas 4, 21, vai achar isso aí. Em Gálatas 4, capítulo 4, 21, ele vai encontrar essa referência da Arábia, que Ismael, os árabes são descendentes de Ismael. Ótimo. Irmão Raul, eu vou pedir licença para o irmão, só para ler, para ele ouvir aqui, tá bom? Pode ser, irmão Raul? Gálatas, né, no capítulo 21. Olha, irmão Maurício e os demais, né? O irmão abrindo em Gálatas, capítulo 4, versículo 21, aqui vai dizer assim, ó, dizei-me, não, eu vou pegar até, vou direto no outro verso aqui, que já vai falar direto aqui. Deixa eu ver onde está aqui. Aqui, ó, no versículo 25, ó. Versículo 25 está dizendo, ora, está Agar, Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava dos seus filhos. Então, ela estava no monte de Arábia. Então, né, está aqui a resposta. E Deus abençoe que a Daniela lá, ela já respondeu sim para ele ali. Louvado seja Deus, ele entendeu também. E o nome de Deus é glorificado. Louvado seja Deus, né, irmão? Isso, louvado seja Deus. É contigo, meu irmão. Então, vamos terminar? Tem mais alguma pergunta ou vamos terminar? Vamos. Irmãos, vocês têm mais alguma pergunta lá na plataforma do YouTube? Deixa eu olhar aqui. Se tiver, né? Eu estou vendo aqui que, por enquanto, está o irmão Jeremias, aquele que liga diante do homem. Sim, sim. Isso mesmo, irmão Jeremias, evangelho, glória a Deus. Aqui dentro também da salinha do Zoom aqui,
A Irmandade tem alguma pergunta? Está tudo certinho? Senão nós vamos encerrar, tá bem? Estou satisfeito. Glória Deus a Deus. abençoe, Deus abençoe o irmão Júlio, o irmão Raul, que trazendo sabedoria para nós. Glória a Amém. Deus. Vem de Deus, filho. Deus vai abrir na nossa mente, de todos nós, viu? Amém. Glória a Deus. Nós vamos servir a Deus com mais sabedoria ainda, em nome de Jesus, viu? Deus amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, vamos Então, agradecer a Deus, né, irmãos? Isso, irmão Raul. Chama nós agora, meu filho. Irmão Raul, só uma coisa. Deixa eu só orientar aqui. Enquanto nós fizemos a oração, teve muito pedido de oração aqui, muita necessidade lá na plataforma do YouTube, irmão. E eu vou avisar aqui a Irmandade que está aí na plataforma do YouTube. Eu vi aqui, são vários pedidos. Nós não vamos conseguir, está sendo impossível para nós falar um por um de vocês, porque senão não vai levar muitas horas. Mas Deus, que já conhece as necessidades, Ele é onipresente, onisciente, então Ele já sabe os pedidos de todos vocês. E nós vamos apresentar aqui no agradecimento os pedidos em geral, todo geral, e Deus receberá todos os pedidos que vocês escreveram, porque Deus está olhando tudo também, tá bom? Bom, Raul, agora o irmão pode encerrar. Abre o seu áudio, tá? Tá bom. Então, vamos, irmãos, buscar a Deus em relação aos agradecimentos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.